Amém, irmãos? Boa noite a todos. Paz seja convosco. Que bom, não é, amém? Poder estar aqui. É ou não é? Bom é estar na casa do Senhor. Certa vez alguém falou assim: poxa, eu estou alegre. Alegrei-me porque me convidaram. Vamos lá para a casa do Senhor. Amém? Eu sei que você está alegre porque você está aqui. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode abrir a sua boca e dizer: aleluia, glória a Deus, eu venci, eu estou aqui. Amém? Sabe qual é o maior ódio? O maior ódio do diabo é de ver você abatido, arruinado, frustrado, decepcionado, tudo que é de ruim, mas você está de pé. Amém? Fala assim: eu estou de pé, eu estou de pé, de pé, de pé, aleluia, eu estou de pé. Glória a Deus, porque em meio à turbulência, em meio à tempestade, em meio a tantas coisas ruins, mas você permanece, você permanece de pé, aleluia, para a glória de Deus. Ou seja, coroa de espinho, cravo na mão, cravo no pé, peito rasgado, mas de pé para a glória de Deus. Amém? Jesus, coroa de espinho, vamos lá, coroa de espinho, cravo na mão, cravo no pé, peito rasgado, mas Jesus de pé. Glória a Deus. Você está na sua aflição, na sua guerra, mas você permanece de pé. Aleluia. Glória a Deus por isso. Vamos ler Lucas 5. Lucas 5, capítulo 5, verso 1 em diante. Esse negócio aqui também não para nem lá e nem cá. Fica de pé no seu lugar. Diga assim: Ele é. Mais forte: Ele é maravilhoso. Amém? Vamos lá. Por que Ele é maravilhoso? Porque é uma pesca maravilhosa. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhe as redes. Amém? Podemos assentar. O culto dessa noite fala sobre restituição. E eu quero falar sobre como fazer você restituir a sua vida financeira. Olha que coisa. Amém? Uma das áreas mais importantes na vida da pessoa, orar, show, é muito bom, fazer jejum, coisa maravilhosa, ir para o encontro dos vasos, tremendo,
tudo isso é muito bom. Mas as finanças, ela é de igual modo, se não até um pouco mais, um pouco melhor do que isso que eu acabei de falar. Olha que Pedro, ele diz aqui a palavra que ele passou a madrugada inteira trabalhando. Essa madrugada, para ele, nunca chegava o amanhecer. De repente você está esperando o seu amanhecer de vitória e de repente até o dia de hoje não chegou. A sua madrugada, ela ainda não rompeu a aurora. Muitas pessoas ainda estão, como nos dias de hoje, vivendo a sua madrugada, ou seja, tendo o anseio, tendo a aflição que rompa a madrugada e que chegue o amanhecer. Mas esse amanhecer também não é um amanhecer comum, não é um amanhecer qualquer, porque o amanhecer comum, você já teve vários amanhecer, eu também já tive, e nós vamos ter vários amanhecer. A diferença daquele amanhecer foi porque Jesus chegou. Amém? Jesus chegou. Porque eles trabalharam a madrugada, a noite inteira, e não tiveram sucesso. Então eu quero falar um pouco sobre isso. Ter sucesso. Ter sucesso no trabalho. Ter sucesso nos estudos, nos negócios, na vida espiritual. Enfim, Deus nos fez para chegar ao sucesso. Deus nos fez para chegar ao sucesso. Pedro estava na madrugada dele ansiosamente, esperando por essa resposta. De repente você ficou o ano inteiro esperando por uma resposta e não conseguiu, e já passou, rompeu agora um ano novo. E continua nessa visão, e que você continue mesmo. Porque isso não é impossível para que a pessoa venha conseguir. Eu quero despertar no teu coração essa possibilidade, essa virada, essa guinada na tua vida. Uma virada financeira. Porque Jesus, ele é o maior provedor que já existiu e não vai existir outro. Não adianta procurar por outro, não vai encontrar. Ele é o maior provedor. Quem é o provedor? O provedor é aquele que vai levar você em uma boa instrução, é aquele que vai levar você para um caminho que só a única finalidade é levar você para a vitória. Não é um caminho de derrota, não é um caminho de, quem sabe, não é um caminho de que talvez, não. Nesse caminho com Jesus só existe uma certeza. Que certeza é essa? A vitória e o sucesso. Com Jesus não existe derrota e não existe frustração. Não existe.
Isso aqui é um texto sagrado. Toda passagem da Bíblia, inclusive as passagens de Jesus, ele sempre levou a pessoa ao sucesso. Sempre. Nunca decepcionou ninguém. Jesus nunca botou ninguém em furada. O caminho dele, é por isso que ele fala, o meu caminho, ele é verdadeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que vida é essa? É uma vida de vitória. Não é uma vida de incerteza, não é uma vida de derrota, mas é uma vida diferenciada de todas as vidas. É uma vida de vitória, e essa vida, o homem, a natureza humana, só vai encontrar em Jesus, que é o Filho de Deus, é o dono da prata, é o dono do ouro, é o dono de todas as coisas. E se você está aqui nessa noite, parabéns. Fala assim, parabéns para mim. Elogie você mesmo. Né? Glorifique você mesmo. Parabéns, Walter, porque você está lá. Parabéns, Jane, porque eu estou lá. Parabéns, Valtinho, porque eu estou lá. Dê parabéns para você mesmo, porque você conseguiu romper essa barreira e está ouvindo aqui essa palavra que pode nortear a tua vida de hoje para todo sempre. Porque aquela madrugada não era uma madrugada era uma madrugada de 8 horas, né? Mas, simbolicamente falando, para a vivência, era a madrugada da vida. A madrugada da vida. Que a pessoa não sabe quantos anos ele vai viver, qual vai ser o fim dessa madrugada. O fim da madrugada da decepção, o fim da madrugada das derrotas, o fim da madrugada das dores, o fim da madrugada da vergonha, o fim da madrugada de tantas coisas ruins, da tempestade. E eu espero que o culto dessa noite seja o fim dessa madrugada. E que no culto dessa noite, essa manhã, né, como diz lá o Salmo, né? O choro pode durar a noite inteira, mas pela alegria vem pelo amanhecer. Né? A sua derrota vai ter um fim, amém? A sua frustração um dia vai ter um fim. Né? Como teve para o Pedro, Simão Pedro. Ele jogou a rede a noite inteira. Jogou a rede a noite inteira. E não teve sucesso. Quem sabe você já fez tantas coisas, mas ainda não teve sucesso. Não conseguiu acertar o caminho do sucesso. Você não é preguiçoso, você não é desinteressado, nada disso. Você é interessado, você é trabalhador, você tem um currículo excelente, né? Mas está faltando ainda alguma coisa. Pedro, ele era assim como você, trabalhador, esforçado. Você vê que ele não desistiu. Assim como você também não desistiu ainda e nem vai desistir. Ele lançou rede a noite inteira. Ele, como um bom profissional, ele poderia ter desistido logo. Já joguei 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Não tem mesmo. Até agora ele não consegui, já é 3 horas da madrugada, eu vou para casa. Mas ele foi perseverante. Amém? Uma das grandes lições da Bíblia é a pessoa ser perseverante.
E ele foi até o romper da manhã. E pela manhã Jesus apareceu. E Jesus, ele pede para o Pedro voltar lá. Volta lá. Talvez Pedro poderia ignorar e dizer assim, quem é você, rapaz, para mandar eu voltar lá? Porque Jesus não era pescador, não era profissional naquela área ali. Jesus só chegou ali pela manhã. Não tinha nem muita amizade com Pedro ainda. E aí Jesus pede para o Pedro voltar lá. Né? Tipo assim, quem é você, cara, para me mandar eu voltar lá? Né? É igual o camarada que é profissional, né, no embolso, está lá embolsando muito bem, né? E o outro chega lá e começa a dar um monte de piruada. O cara não entende do troço. Vai falar o quê? Né? Vai falar o quê? E Pedro poderia não ter aceitado as palavras daquele jovem, daquele homem Jesus. E ele ia perder a maior chance da vida dele. Porque estava se abrindo ali uma porta, uma grande porta, né, de vitória, de sucesso para a vida do Pedro. Então, quando nós que somos pregadores, não vou falar pastor, mas pregador, né, que traz assim a palavra rema, uma palavra funcional. É diferente de uma palavra disfuncional, que não vai funcionar. É diferente. Mas uma palavra funcional, que vai fazer funcionar, vai fazer valer você acreditar nessa palavra. A palavra de Jesus ali não era apenas de um pregador, né? Mas era do Mestre, do Senhor. E Pedro, então, mesmo arruinado, mas de pé, amém? Mesmo frustrado, mesmo derrotado, mesmo humilhado ali, né? Porque o pai de família que sai para trabalhar e vai na intenção de voltar para casa trazendo alguma coisa e não traz nada, né? Aí chega em casa, o filho quer um pão, sei lá, a mulher quer comprar, sei lá, uma batata, enfim, um leite, né? O pai, né, ele fica, querendo ou não, ele fica com vergonha, né? Porque ele que é o provedor daquela casa, daquela família, ele fica com vergonha. E aí, Pedro estava naquela situação. Caramba, eu vou chegar em casa, vou chegar com o bolso vazio, vou chegar em casa e não vou ter nada com que apresentar, e a minha esposa, os meus filhos estão ali, aguardando, me esperando, esperando uma resposta, enfim. E aí, então, ele, frustrado, arruinado, mas mesmo assim, ele não permitiu que aquela situação dele ter sido derrotado durante a madrugada inteira, ele não permitiu que aquelas emoções da derrota se infiltrassem na vida dele. E aí, então, ele aceita o convite, né, de Jesus de voltar lá no alto mar e lançar a rede novamente. Ou seja, podemos dizer, aprender aqui nessa palavra, né? Às vezes a pessoa fala assim, não vou voltar lá não, né? Não, o meu sucesso está em outro lugar. Tem pessoa que muda até de bairro, muda sei lá, de cidade, muda de país, não é verdade?
Mas aí Jesus, nessa palavra aqui, ele diz assim, volta lá no mesmo lugar. Ou seja, no lugar que você fracassou, não desista. Você tem a oportunidade de ser vitorioso lá. Naquele lugar que você fracassou, você tem a chance de dar uma guinada na tua vida. Naquele mesmo lugar que você fracassou, naquele mesmo lugar que você estava derrotado, naquele mesmo lugar que ninguém acreditava em você, naquele mesmo lugar que ninguém te dava atenção, naquele mesmo lugar que as pessoas viravam as costas para você, naquele mesmo lugar, eu quero honrar o teu nome naquele lugar. Volta lá, sobre a minha palavra, lança a rede. E aí, quando ele lança a rede, ela veio cheia de 153 grandes peixes. Amém? Não era piabinha, não era manjubinha, não era sardinha. Eram 153 grandes peixes. Amém? Fala para a pessoa que está do teu lado. Não é sardinha para você, não é manjubinha, não é peixinho pequeno, não é peixinho de valão, é 153 grandes peixes para você. Amém? Fala assim, é 153 grandes vitórias na minha vida. Amém? Não é vitórias pequenas, é vitórias grandes na minha vida. E aí, ele volta para casa, né? Aquele que estava arruinado, derrotado, ele volta para casa agora, satisfeito e feliz da vida. Aquele que era um simples pescador, tornou-se a ser um grande empresário. Quem sabe pode sair um grande empresário daqui. Amém? Recebe isso aí. Vocês estão me olhando com essa cara de que não está acreditando? Pode sair um grande empresário daqui. É verdade, né? Porque o Pedro, sozinho, ele não conseguiu administrar o puxar da rede. Sozinho. Os seus negócios podem crescer tanto, mas tanto, que sozinho você não vai dar conta. Você não vai dar conta dos teus negócios. Porque os teus negócios podem crescer tanto, 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 que você vai ser obrigado a contratar empregados para trabalhar para você. Amém? Pedro, para puxar a rede, ele não conseguiu. Porque a rede estava muito cheia. Não era piabinha, não era peixinhos pequenos, não era peixinho de valão. Eram peixes grandes. E ele não tinha condições nenhuma de puxar aquela rede. Sozinho ele não tinha condições. Sozinho, eu quero abrir os teus olhos, que sozinho você não vai conseguir chegar aonde você tem, que Deus quer o sonho, o melhor para a sua vida. Você vai precisar de ter pessoas do teu lado para te ajudar, para estar contigo, para puxar a rede cheia de 153 grandes vitórias na tua vida. Amém? Fica de pé aí no teu lugar. Fala para essa pessoa que está do teu lado. Me trate bem. Fala para ele aí. Me trate bem. Fala para ele que está ao teu lado. Me trate bem. Porque eu posso ser o seu patrão amanhã. Eita glória. Me trate bem, porque eu posso ser o seu patrão amanhã. Quem tratou bem do Pedro se deu bem. Verdade. Arrumou logo emprego. Ficou empregado. Ou seja,
Trate bem de pessoas, que pessoas vão empregar você. Trate bem de pessoas, que pessoas vão empregar você. Amém? Eu quero orar por você.